não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, vaquinha, apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Mesmo a perspectiva materialista, que o Marx chamou de materialismo histórico e materialismo dialético, não é necessariamente oposto à doutrina da Igreja, porque pode ser um materialismo puramente metodológico. O sujeito não precisa crer num materialismo para ele atuar dentro do movimento marxista. Ele pode dizer, bom, pode haver os fatores espirituais, pode até existir Deus e os anjos, mas não é isso que nós vamos levar em conta. Vamos levar em conta somente os fatores materiais, não é certo? Então toda a comparação aí é muito problemática entre a doutrina da Igreja e o marxismo, tá certo? O problema fundamental não é o materialismo, mas é sim o ateísmo militante adotado no início por todos os regimes comunistas. Na Rússia foi assim, na Hungria, na Polônia, né? E o segundo problema que vem disso é que o próprio Antônio Gramsci dizia que o obstáculo principal à realização da Revolução Socialista era não o cristianismo em geral, mas a Igreja Católica em particular. Então houve realmente uma guerra contra a Igreja Católica. Até que o próprio Antônio Gramsci achou que o negócio não era combater a Igreja Católica, mas ocupá-la por dentro e usá-la como megafone da propaganda comunista e da praxis comunista. O que eles fizeram e conseguiram, e deu muito certo, na verdade. No Brasil, o Brasil é um exemplo disso aí. O Brasil, o clero brasileiro está praticamente todo dominado pela teologia da libertação, que, não esqueçam, foi uma invenção de Khrushchev. Khrushchev chamou lá uns agentes, olha, vocês façam aí uns congressos teológicos, vou tratar de cooptar os católicos mais sensíveis à nossa proposta, tá certo? E expor o nosso programa em termos compatíveis com a religião católica, ou em termos até explicitamente católicos. Ou seja, nós vamos dar um teor marxista ao Evangelho, à doutrina da Igreja, etc, etc, etc. Até a doutrina dos Santos Padres, tudo isso nós vamos reinterpretar e dar no sentido marxista. A prova de que isso era possível é que aconteceu. Não quer dizer que os camaradas os marxistas tenham se convertido ao catolicismo. Ao contrário, a proposta é muito clara, é esvaziar a religião católica do seu conteúdo específico e preenchê-la de conteúdo marxista usando as mesmas palavras. Assim como nos Estados Unidos, eles usam o vocabulário, vamos dizer, dos Founding Fathers, da Constituição, etc, etc, mas tudo dando, vamos dizer, nuances completamente diferentes. Ao longo da história do marxismo, as mudanças da teoria, entre aspas, foram imensas. A primeira mudança foi, vamos dizer, o próprio marxismo-leninismo. Por quê? Marx e Engels apostavam tudo no proletariado urbano. E Lenin e Trotsky estavam num país onde o proletariado era ainda incipiente. A Rússia estava se industrializando rapidamente, mas a industrialização dela era nada em comparação com a imensa extensão de terras ocupadas pela classe camponesa. Então não havia um proletariado suficiente para fazer a Revolução. A Revolução Russa foi eminentemente um golpe militar, foi feita principalmente pelos soldados que voltavam da guerra, desiludidos, revoltados com o governo czarista, humilhados pela derrota no campo de batalha, e foram esses camaradas basicamente que fizeram a Revolução. O proletariado não teve nada a ver com a história. Então Lenin tem a ideia, vamos dizer, do proletariado virtual.
Quer dizer, o proletário que faz a revolução não é o proletário atualmente existente, mas aquele que a própria revolução constituirá no curso da sua autorrealização. Novamente você vê que a praxis permite essas coisas. Não há uma proposta pronta, né, que esteja ali para ser aplicada. Não existe essa a distinção entre teoria e aplicação é uma distinção típica do quê? Do que o marxista chama de pensamento burguês. Marx dizia que o burguês, por estar separado do trabalho manual, porque quem lida com as máquinas, quem pega no pesado é somente o proletário, tá certo? Ele tende a ver as coisas, a ver a relação teoria e prática em termos de uma separação total, assim como os setores administrativos de uma empresa estão separados da fábrica, né? O pessoal da contabilidade da administração não vai pegar no pesado e os proletários não vêm fazer balancete, essas coisas todas. Então, a divisão do trabalho, tal como se estabeleceu no capitalismo, ela se transpõe, vamos dizer, às concepções filosóficas do capitalismo, que tendem por isso a seguir um tipo de lógica linear, tá certo? Baseada na separação entre a teoria e a prática, ou entre o pensamento e a matéria. Tá certo? Você vê aqui as discussões entre a relação entre corpo e mente são um dos temas mais frequentes na filosofia anglo-saxônica. Eles discutem isso o tempo todo. Vamos dizer, para um marxista isso não é um grande problema, ele já resolveu. É tudo material, o pensamento também é apenas um reflexo da matéria e acabou, não tem mais nada o que pensar. Mas, para o pensamento burguês capitalista, isto é um dos grandes problemas. Tá certo? Também Marx assinalava a tendência do pensamento burguês ao idealismo subjetivo. O que é idealismo subjetivo? É a ideia de que o mundo material externo ele é uma projeção, um reflexo da mente humana. Tá certo? Às vezes num sentido radical, tipo Berkeleyan, tudo é pensamento, a matéria é uma ilusão, etc, etc. Só que Berkeley dizia, bom, a matéria é fruto do pensamento, mas não é do pensamento humano, é do pensamento divino. Que mostra que Berkeley não era tão idiota assim. Mas o idealismo subjetivo pode chegar, por exemplo, ao extremo que chegou em Johann Gottlieb Fichte, por exemplo. Quer dizer que só o que existe é o eu, o resto é tudo projeção. Então, Marx, com muita razão, viu que esta tendência ao idealismo subjetivo era congênita no pensamento capitalista, justamente por causa da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Você vê que um dos grandes sonhos da Revolução Comunista é fazer do proletário um intelectual. Então, a atividade proletária, as fábricas, por exemplo, elas param continuamente para discutir a situação, fazer análise de conjuntura, etc, etc. Então, o trabalho intelectual ocorrendo no seio da praxis e entremeado ao próprio trabalho manual do proletário. Ao passo que no mundo burguês, não, o proletariado está lá pegando o pesado e nós aqui fazemos os planos, né, administramos, etc, etc. Todo o trabalho intelectual é da burguesia, o proletariado não tem nada a ver com isso. Então, essas observações de Marx são muito corretas, tudo isso corresponde à realidade. Você vê aqui, à medida que o capitalismo alcança os seus maiores sucessos, e eu já demonstrei que esses sucessos mesmos trazem dentro de si uma semente comunista, não no sentido que disse Marx, mas em outro sentido completamente diferente, a proposta do idealismo subjetivo ela se torna praticamente uma política oficial. Hoje em dia você tem grandes empresas investindo bilhões em propostas de transformação social baseadas na ideia de que o mundo inteiro não passa de uma simulação computadorizada. É tudo subjetivo. Vejam também, mas o sucesso de coisas como programação neurolinguística no meio do empresariado. O
que é programação neurolinguística? É um idealismo subjetivo extremo. Tudo vem do seu pensamento. Não é isso? Não existe, a matéria praticamente não existe, ela é apenas uma projeção. Não é isso? Então, em contraposição a esse dualismo do pensamento burguês, o marxismo sempre insistiu, vamos dizer, na unidade de teoria e prática e na unidade de matéria e pensamento. O pensamento faz parte da dialética interna da própria matéria. Dá mais um café. Então, ao longo da história do marxismo, você vai ver que as transformações da teoria são imensas. A primeira foi o advento do marxismo-leninismo, com o proletariado virtual. O Georg Lukács, filósofo húngaro, ele aprofundou isto com o conceito da consciência possível do proletariado. Quer dizer, a revolução é baseada não na consciência atual e efetiva que o proletariado tem das suas condições e da conveniência da revolução socialista, mas na consciência possível que se desenvolverá aonde? No curso da própria praxis. Ou seja, o proletariado tem certos interesses objetivos contra os quais vão os interesses da burguesia, mas ele não tem consciência desses interesses. E não é que ele vai primeiro tomar consciência disso e daí fazer a revolução. Vocês viram que a ideia da unidade da teoria e prática é uma coisa muito profunda no marxismo. Né? Ao invés de tomar consciência primeiro e fazer a revolução depois, não. É no curso da revolução que ele vai tomando consciência. Tá certo? Então, não só o proletariado como classe, na perspectiva leninista, se forma no curso da própria revolução, mas a própria consciência proletária também se forma no curso da revolução. Estão entendendo como é que é isso? Então, o Georg Lukács foi um dos pioneiros da Escola de Frankfurt. O nome dele popularmente não é associado à Escola de Frankfurt, mas foi ele que a fundou. Tá certo? Ele levou essa proposta ao governo soviético, que não aceitou adotar essas teorias dentro da União Soviética, mas permitiu que isso fosse trabalhado no Ocidente, especificamente na Alemanha, que era um país altamente industrializado, com um proletariado grande. E daí se desenvolve todo o negócio da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é constituída eminentemente de cidadãos judeus muito ricos, de famílias muito ricas. O único pobretão que tinha no meio era o Herbert Marcuse. Os outros eram todos ricos, de família rica. E a primeira decisão, por assim dizer, moral que eles tomaram foi não ter proposta política nenhuma. Tá certo? Mas concentrar-se na crítica aprofundada da civilização capitalista, da cultura capitalista. O que eles chamavam o trabalho do negativo, inspirado em Hegel. Quer dizer, você não precisa ter um objetivo construtivo. Tá certo? Durante o processo também, olha, veja a unidade, teoria e prática. No processo da destruição, os elementos positivos do futuro aparecerão sozinhos. Tá certo? Então, tudo o que eles fizeram ao longo da vida foi a crítica aprofundada da sociedade capitalista. Por exemplo, quando vieram aqui para os Estados Unidos, eles criaram a teoria da personalidade autoritária, onde diz o seguinte: a família patriarcal é uma das bases do capitalismo. Isso é errado, historicamente errado, mas eles acreditavam nisso. Né? Na verdade, o capitalismo é que acabou com a sociedade patriarcal. Né? E a sociedade patriarcal é baseada eminentemente numa estrutura autoritária. Tá certo? Autoritária e hierárquica. Portanto, ela é eminentemente e profundamente discriminatória e racista. Então, conclusão, a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista alemã. A conclusão é inteiramente absurda, a teoria é absurda, tudo errado, mas, vamos dizer, eu acho que foi um dos momentos mais infelizes da Escola de Frankfurt, mas eles investiram muita energia nesta teoria, tá certo? Da personalidade autoritária. Então, ora,
esta mesma teoria ela se disseminou amplamente nas universidades americanas e fez com que praticamente todos os filhos da classe dominante acreditassem que a classe dominante era formada pela personalidade autoritária e era racista, etc, etc, etc. Então, a teoria em si era falsa, mas ela funcionou por quê? Porque a mesma classe que ela acusava de ser autoritária aderiu a ela e começou a lutar contra si mesma de algum modo. Tá certo? E isso é notório em todas as universidades americanas. Então, isso quer dizer que, na perspectiva marxista, uma teoria ela não precisa ser verdadeira para ela funcionar. Se ela for inserida corretamente dentro da praxis, ela adquirirá uma espécie de verdade de segundo grau, que é a verdade da praxis. Quer dizer, ela, na sua pura formulação teórica, ela não é verdadeira. Mas isso não tem importância, porque pura formulação teórica só existe na cabeça do burguês. Para nós não existe. Para nós o que existe é a praxis. Estão entendendo? É um negócio muito engenhoso no final. Por um lado é psicótico, mas por outro lado é engenhoso, né? Então, o próprio sucesso das teorias da Escola de Frankfurt no meio universitário, que é evidentemente são evidentemente os filhos da burguesia, né? Prova a falsidade da teoria, mas ao mesmo tempo prova a sua eficiência prática. Então, isto cria uma situação que leva, vamos dizer, os teóricos marxistas a repensar a teoria em função dos resultados obtidos na praxis. E daí chega a teoria do Ernest Laclau, que diz: a propaganda do partido cria a classe que ela em seguida dirá representar. Você veja a distância que nós vamos parar do marxismo originário, mas tudo isso é marxismo. É marxismo por quê? Porque é reconhecido como tal pelos marxistas, é aceito e discutido dentro do movimento comunista e inspira, quer dizer, a revolução. Então, se o marxismo é tudo isso, sem contar outras teorias que apareceram nesse ínterim, como por exemplo a do Régis Debray, que, baseado no sucesso do Vietnã do Norte contra os Estados Unidos na guerra, que na verdade não foi um sucesso militar, foi um sucesso diplomático apenas, sucesso diplomático criado pela mídia americana e pela classe dominante americana, né? Achou que o próximo passo da Revolução Comunista Mundial não seria feito mediante revoluções proletárias locais, mas mediante a revolta de nações contra o centro imperialista americano. Então as nações passam a ser uma espécie de proletariado simbólico. Teoria que já havia sido esboçada há algum tempo com a ideia do terceiro mundo pelo Stalin. Mas Stalin teve a experiência de, durante a guerra, ver que ele não conseguiria levantar o entusiasmo popular com mera doutrina marxista. Então que ele precisava apelar a antigos símbolos patrióticos nacionais para mobilizar o povo. Portanto que a Segunda Guerra Mundial é chamada na Rússia a Grande Guerra Patriótica. Então não era o proletariado, não era a revolução, era a nação russa que estava reagindo contra o invasor imperialista. Partindo dessa experiência, ele disse: olha, podemos fazer a mesma coisa nos países do chamado Terceiro Mundo. Então, fomentar o nacionalismo desses países contra os Estados Unidos. Ora, no tempo do marxismo-leninismo, considerava-se que o nacionalismo era o pior inimigo da revolução. Porque o proletariado não tem pátria, o proletariado é internacional. A única coisa que está organizada nacionalmente são as burguesias em concorrência umas com as outras. Então, os burgueses são nacionalistas, porque o interesse do burguês alemão vai contra o interesse do burguês inglês, do burguês francês, etc, etc. Então, os burgueses são nacionalistas. O proletariado é internacionalista. Então, o nacionalismo, a associação do nacionalismo com a antirrevolução, com a reação, né, do tempo do Lenin, de onde vem, vamos dizer, a ideia do fascismo como o supremo demônio, porque o fascismo é um movimento nacionalista. Agora, o fascismo era burguês? Não era de jeito nenhum.
o fascismo foi criado pela mesma população que criou, mesma faixa de população que criou a Revolução Russa. Soldados que vinham do fronte decepcionados com a guerra, traumatizados pela guerra. A militância fascista, estou falando nazista é um pouco diferente, né? Mas o fascismo de Mussolini era basicamente uma coisa de soldados. Ele não era proletário e nem era burguês, né? Mas, de qualquer modo, a imagem do fascismo, sobretudo quando ele adquire a sua versão alemã, com a conotação do racismo oficial, do genocídio, etc., etc., ele ajuda a pintar o nacionalismo como sendo o demônio em pessoa. Uma retórica que hoje está de volta hoje. Só que ao mesmo tempo, onde o nacionalismo na Europa, visto na sua versão fascista, era o inimigo por excelência da revolução, no entender deles, mas os fascistas entendiam que eles próprios eram membros da revolução, no terceiro mundo se faz exatamente o contrário. O nacionalismo no terceiro mundo tem que ser incentivado porque ele é anti-imperialista. Então, basta isso aí para você ver a variedade interna e a mobilidade quase demoníaca da mente marxista. Ela aceita tudo, ela se adapta a tudo. E tudo ela reprograma e modifica em função da praxis. De modo que a vitória do partido, o incremento do poder do partido, é o único critério por trás de tudo isso. O resto vale tudo. Tá certo? Você vê que no Brasil, o nacionalismo brasileiro que surge de fontes completamente distintas. Nos anos 20, 30 aparece com o integralismo, que é um movimento vagamente fascista, tá certo, com Plínio Salgado. Em seguida, os comunistas assambarcam o nacionalismo, né, e movem campanhas tipo Petróleo é Nosso, essa coisa toda. Então, o nacionalismo brasileiro passa a ser um nacionalismo de esquerda, comandado pelo Partido Comunista, que vai culminar no governo João Goulart. Tá entendendo? Então, existe o nacionalismo bom e o nacionalismo ruim. O nacionalismo bom é o que trabalha para nós e o nacionalismo ruim é o que trabalha contra nós. É muito simples. Então, por influência da Escola de Frankfurt e do Antônio Gramsci, a noção do proletariado como classe revolucionária foi se diluindo cada vez mais e a própria ideia, vamos dizer, de uma classe revolucionária acaba desaparecendo. O que há são elementos revolucionários espalhados pela sociedade. Que elementos são esses? Ora, como a Escola de Frankfurt se dedicou eminentemente a sondar as misérias e humilhações da cultura capitalista, então era muito simples fazer o repertório de todas as pessoas que estão insatisfeitas com qualquer coisa. A mulher que está insatisfeita com o marido, o homem que quer virar mulher, o negro que se sente cada vez mais discriminado quanto mais dinheiro o governo dá para ele, e assim por diante. Então, esta multidão de movimentos de protestos, supostamente de minorias discriminadas, que na verdade são protegidas pelo governo, são favorecidas pelo governo, e quanto mais favorecidas, mais revoltadas ficam. Isso aí faz parte do marxismo. Isso é um desenvolvimento direto a partir da Escola de Frankfurt, mesclado nisso aí com o Antônio Gramsci. Ora, o Antônio Gramsci, ele parte de uma verificação que é idêntica do Georg Lukács. O obstáculo fundamental ao Partido Comunista não é a classe burguesa, mas a sua cultura. Ele tem razão, porque o simples fato do sujeito pertencer a uma classe não quer dizer que ele esteja a favor ou contra qualquer coisa. O próprio número de burgueses que apoiam o movimento comunista, que é imenso, hoje em dia praticamente a maioria, já prova que não é bem a classe que define a sua ideologia. Veja que coisa importante. O marxismo começa afirmando a teoria da ideologia de classe. E ele mesmo, no curso da praxis, a nega em favor da estratégia revolucionária. Você entende por que esses burguesinhos idiotas que querem analisar o marxismo como se fosse uma doutrina, né,
falar aqui tem a doutrina, ali tem a aplicação, tem a prática, não estão entendendo absolutamente nada do que estão falando. O marxismo que eles falam só existe na cabeça deles. Os marxistas sabem que esse marxismo não existe. Eles sabem que o marxismo é praxis. E que, portanto, é a autotransformação da teoria no curso da praxis, que a teoria, por sua vez, ilumina, esclarece e orienta durante um tempo até que a praxis exija novas mudanças na teoria. Isto é a história do marxismo. Vocês leem o livro do Kolakowski, Correntes Principais do Marxismo, e esse desenvolvimento está todo lá. Não adianta você procurar uma unidade doutrinal no marxismo. Não, existe a unidade da classe intelectual marxista, que está o tempo todo trabalhando estas coisas e reformulando a teoria em função da praxis. Então, a unidade histórica é evidente, porque um marxista lê o anterior, que lê o anterior, que lê o anterior, que lê o anterior, e todo mundo raciocina a partir da tradição marxista e a readapta conforme as circunstâncias. Então, existe uma unidade histórica interna e uma unidade que se reflete na autoconsciência do grupo. O grupo sabe que ele é uma unidade. O marxista que siga o Ernesto Laclau, ele sabe que ele deve algo a Antônio Gramsci, a Lenin, a Trotsky, etc, etc.